Vamos iniciar a apresentação do inversor full grid. Introdução. Os inversores têm a principal função de transformar sinal contínuo para alternado. Os inversores vêm sendo objetivo de estudos pela indústria de acionamentos elétricos para reduzir os custos de fabricação e o aumento de vida útil dos equipamentos. Ao longo dos anos, esses dois motivos foram os maiores ao longo do tempo. Uma das primeiras melhorias consiste na eliminação de isolamento galvânico, que gerava apenas eficiência de 1 a 2%. Foi uma das melhorias apresentadas pelos inversores. Atualmente, há diversas indústrias trazendo novas tecnologias como SMA, Sunways, Refuel e etc., chegando à eficiência de 98% de aproveitamento. Vamos para aplicações. Eu coloquei aqui uma de várias aplicações, que é a parte de geração de energia através de painéis fotovoltaicos. São uma de várias aplicações do inversor. O seu funcionamento. O seu funcionamento consiste em 3 técnicas de comutação: a comutação bipolar, comutação unipolar e comutação híbrida. Vamos iniciar pela comutação bipolar. A comutação bipolar é em diagonal, onde S1 aciona em conjunto com S4 e S3. Onde S1 aciona em conjunto com S4 e S3 comuta com S2. Observando os dois circuitos, no primeiro circuito S1 e S4 estão acionados, passando a corrente. No circuito seguinte, no segundo circuito, o acionamento ocorre pelo comutador S2 e S3, sempre em diagonal. O sincronismo do estágio 1 é pelo comutador S1 e S4, e do estágio 2 pelo S2 e S3, que podem ser feitos em alta frequência. Não é possível obter tensão com valor zero com esse tipo de comutação. Essa é a única comutação que não pode haver valores de tensão iguais a zero. A vantagem da comutação bipolar, no caso da ligação com a rede, que possui corrente de fuga muito baixa, porém também tem desvantagens. Necessita maior filtragem, a potência mínima chega a 96,5% de aproveitamento. Isso é devido à troca de potência reativa entre os capacitores e os indutores. A comutação, essa técnica de comutação, só pode ser implementada em conjunto com o transformador. Comutação unipolar. A comutação é feita de acordo com a referência. A perna A comutação de S1 e S3, e a perna B a comutação de S2 e S4. Observando esses 3 circuitos, são referentes à corrente positiva. O primeiro circuito está havendo somente comutação de S1 e S3. No segundo circuito, a comutação é semelhante à comutação bipolar na diagonal, sendo comutado S1 e S4. No terceiro circuito, a comutação é feita somente na perna B, na perna de baixo, comutando S2 e S4. Lembrando que no primeiro e no terceiro circuito, a tensão chega a zero. A parte negativa acontece da mesma forma. S1 e S3 ocorre a comutação, chegando a tensão zero. No segundo circuito, a comutação é semelhante à bipolar para obtenção de corrente negativa. E o circuito 3 também a tensão chega a zero pela comutação de S2 e S4. A vantagem da comutação unipolar: possui menor filtragem, maior eficiência, chegando até 98% de aproveitamento, menores perdas de corrente devido à tensão chegar a zero em algumas etapas dos acionamentos. Porém, tem desvantagens. A comutação só pode ser implementada em conjunto com o transformador.
Comutação híbrida. A comutação híbrida consiste em dois canais de frequência, frequência da rede e alta frequência. Em uma das saídas ou pernas da estrutura é aplicada a frequência da rede e na outra é aplicado a alta tensão. A comutação da rede pode ser aplicada na perna A, que é baixa em relação à perna B, pois a mesma recebe alta frequência por meio da modulação PWM. A comutação híbrida também tem semelhança com a unipolar, devido a certos estágios de comutação chegar a tensão zero, e também a bipolar devido à sua comutação diagonal. Observando esses 4 circuitos, o primeiro circuito e o segundo da primeira coluna estão referentes aí à comutação para obter corrente positiva. E no segundo e no terceiro são referentes à obtenção de corrente no semiciclo negativo. Modulação PWM. Uma das maneiras de obter sinais alternados na saída de um inversor é por meio de modulação por largura de pulso. A aplicação desse método é quando se faz a comparação do sinal senoidal desejado de saída com o sinal de onda triangular simétrica. A onda triangular deve ser no mínimo 20 vezes superior à frequência desejada. Esse é o valor mínimo. O resultado da tensão aplicada aos comutadores são ondas retangulares com mesma amplitude da fonte de tensão contínua. O tempo de duração no nível máximo da onda quadrada são variáveis. Analisando essa figura, mostra a forma que é feita a modulação. É necessário fazer a comparação, no gráfico 1, é necessário fazer a comparação entre a frequência na qual se quer obter na saída, para daí sim eu poder dimensionar a frequência portadora ou a frequência triangular. No segundo gráfico, observa-se a comutação o sinal da comutação. No semiciclo positivo, o Dutch cycle, quando está no pico da tensão, o sinal positivo do Dutch cycle está bem maior. Olhando no semiciclo negativo, na segunda parte do gráfico, o Dutch cycle está quase a 100% na obtenção aí do sinal negativo da saída. Eu coloquei a imagem, uma observação no gráfico que está escrito assim: na leg A, na perna A, está ligado a 16 kHz, que é a parte da alta frequência, e na perna B está a 50 Hz, que é a parte da baixa frequência ou a frequência que se deseja. Os valores de tensão e corrente na carga está mostrada no gráfico 1, que diz respeito à corrente, e no gráfico 2, que está dizendo respeito à tensão. Bom, vamos analisar alguns pontos aí do nosso circuito full bridge, na nossa estrutura. Na primeira parte, temos VM, que seria o valor de frequência senoidal, e esse medidor aqui, VCAR, que seria a onda triangular. Eu coloquei dois comparadores aqui, V antes K e V pós K. Por quê? Que consiste esse K? No gráfico em vermelho seria o sinal da frequência antes do K. O azul seria o pós-K, ou seja, ele inverte o sinal. E o verde seria a onda triangular na qual está fazendo aí referência, seria esse comparador aqui. O Vcomp positivo e o Vcomp negativo está mostrando aí qual que é a saída desse comparador, né?
o VComp negativo, mostrando aí o início dessa saída de sinal retangular para fazer a comutação dos dispositivos, começa pela parte negativa. E já o V sinal P seria a parte positiva que vai ser colocada ali nos dispositivos. Essa parte aqui do circuito seria duas portas NOTs aí invertendo o sinal. Lembrando que o circuito usado aqui os dispositivos usados aqui foram os MOSFETs. Observando agora esses dois comparadores, o V sinal positivo e o V sinal negativo, vamos plotar aqui para poder analisar como que vai ser a saída. Olhando o V sinal negativo, seria da mesma forma do V sinal positivo, só que um é na parte negativa e o outro é na parte positiva. Vamos agora fazer uma análise para finalizar o vídeo. Qual que é o sinal da saída? O Vin está mostrando aí a tensão da saída. O sinal da saída seria dessa forma, como mostrado, uma parte positiva e uma parte negativa. Vou plotar agora a parte da corrente. O que vai acontecer aqui? Olha aqui, pessoal, o sinal da corrente. A parte negativa no circuito e a parte positiva no circuito. Fazendo assim a modulação aí de corrente contínua para corrente alternada usando aí o conversor full bridge. Muito obrigado.